A paz a todos. Hoje vamos dar continuidade a histórias da vida real. A palavra no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, afirma, palavra do apóstolo Paulo: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Verdadeiramente a gente pode perceber que essa palavra de Paulo está se referindo ao tempo que se chama hoje. A sã doutrina não se tratam de doutrinas humanas, não se trata de usos e costumes, não se trata de nenhuma forma de se vivenciar a religiosidade dentro de um contexto ambiental, histórico e cultural. A sã doutrina é a palavra de Deus, é a essência da vida do cristão. Todos os outros livros que nós temos, eles nos dão um único suporte: fazer a leitura, compreender, penetrar melhor no sentido da palavra de Deus. Porque quando nós paramos para ler, estudar e meditar a palavra, a compreensão da palavra ela se dá de algumas formas diferentes e peculiares. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração em relação ao texto lido. E em segundo lugar, é a nossa dedicação em entrar no contexto da palavra de Deus para entender cada símbolo, para entender a cultura de época, a linguagem, o que era natural para aqueles que foram os hagiógrafos bíblicos, os que escreveram a palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que virá o tempo em que não quererão seguir mais o Cristo, seguirão os cristos construídos pelas próprias consciências humanas. Ninguém mais vai querer seguir a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, mas pegarão essa palavra de Deus da mesma forma que Satanás pegou a palavra, para jogar a palavra na face de Cristo, a palavra que era de Deus. Mas a palavra de Deus na boca de Satanás, ela é desfigurada, por causa da intenção e da forma em que ela está sendo utilizada. A palavra de Deus na boca de quem interpreta erroneamente a palavra de Deus, ela pode ser uma arma de destruição de vidas. A sã doutrina, ela pode ser prostituída. É por isso que precisamos retornar constantemente à palavra de Deus. Hoje, o mundo que esqueceu da Bíblia, esqueceu da palavra de Deus, esqueceu do Espírito da palavra de Deus, ele desenvolve e difunde uma mentalidade. Essa mentalidade nós podemos chamar de hedonismo. Quando caminhamos para Deus e nascemos de novo, experimentando a regeneração e a transformação da mente, metanoia, nós começamos a viver num padrão e num estilo de vida totalmente diferente do mundo e contrário ao estilo de vida apresentado pelo mundo e pelos mundanos. Essa é a maravilha que Deus faz a favor dos seus. Esse é o nascer de novo. Viver um novo estilo, um novo padrão de vida é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que se submeter a doutrinas, usos e costumes, é muito mais do que seguir uma liturgia criada pelo intelecto do homem, é muito mais do que filosofias e teorias ideológicas e teológicas construídas a partir da intelectualidade humana. É algo experiencial, é uma experiência íntima com Deus que nos lança na infusão e na efusão da compreensão da palavra de Deus e dos padrões e do estilo que a palavra de Deus nos cativa, nos convida, nos desafia a viver. Mas o mundo ele tem uma palavrinha totalmente contrária, que traz consigo um significado muito abrangente. Essa palavra se chama hedonismo. Hedonismo é a filosofia do bel prazer. A sociedade hedonista não pensa no outro, pensa apenas em si. Olha apenas para o seu próprio umbigo. Pensa apenas nessas próprias necessidades. Aquilo que não sou eu mesmo para mim mesmo, não serve para a sociedade hedonista.
Um ícone dessa sociedade é o Narciso. Narciso é aquele que acha feio o que não é espelho. Narciso é aquele que na mitologia ficou encantado com a sua própria fisionomia na água, a ponto de se apaixonar por si mesmo, cair na água ao contemplar sua fisionomia e morrer afogado. É isso que a sociedade moderna tem feito, tem propagado, tem pregado e tem inculcado em cada mente e em cada coração. Assim tem sido o comportamento do mundo e dos mundanos. Nós precisamos andar na direção contrária. Nós precisamos ir contra a multidão. Nós precisamos nadar contra a maré. No mundo onde todos vão na mesma direção, quem vai na direção contrária é que parece estar fugindo. Mas, ainda que sejam poucos, mas que sejam relevantes. Ainda que sejam raros, mas que sejam impactantes. Viver o estilo de Deus, viver o padrão de Deus, viver uma santidade comunitária, uma santidade de fraternidade, viver uma vida que transcenda a religiosidade, para chegar a um estilo de vida vivenciado e proposto por Jesus. Essa sociedade hedonista, ela tem surtido seus efeitos de uma forma catastrófica. Tem um amigo, vou chamá-lo de Vinícius. Ele tem os seus 52 anos de idade. Vinícius, ele tem dinheiro, é bem sucedido, ele é rico. Nunca se casou. Ele é um homem de várias mulheres. Conversando com o meu amigo Vinícius, ele começou a pontuar algumas coisas que eu achei muito interessante e hoje quero partilhar com vocês. Isto é fruto da sociedade hedonista. Vinícius, que já está entrando na terceira idade, se comporta como se fosse um adolescente. Ele que viaja por todo o Brasil e por todo o mundo, tem uma namorada em cada lugar onde ele vai. E quando as suas namoradas, quando as suas relações, quando as suas peguetes começam a telefonar demais ou começam a tentar descobrir aonde ele mora, aonde ele vai, o que ele faz, ele se afasta totalmente e termina a relação. Ele afirma que tem medo da mulher querer persegui-lo. Ele tem medo da mulher querer controlá-lo. Na verdade, ele tem medo de responsabilidade, ele tem medo de compromisso. Ele foi condicionado por uma cultura que não é cultura, mas que é a contracultura. Ele foi condicionado pela cultura hedonista. Ele só pensa no prazer, ele só pensa naquilo que o dinheiro pode proporcionar. Ele só busca relações sexuais e diversão e nada mais. No entanto, o tempo já passou e ele ainda não percebeu. Ele ainda não conseguiu entender que ele já não tem mais 15, 20 nem 30 anos. Já está na casa dos 50. E ele se comporta ainda dessa forma. Ele só quer namorar, ele só quer ficar. Quando questionei a respeito de filhos, se ele teve filhos, já que é um homem de muitas mulheres, ele afirma que oficialmente não, mas que uma mulher do passado, de uma das relações que ele teve, conta para todo mundo que tem um filho dele, mas ele nega. De maneira nenhuma o filho é do meu amigo Vinícius. Essa é a palavra dele. Ele continua não querendo responsabilidade. Ele continua olhando para si mesmo. Ele continua buscando apenas o prazer. Mentalidade contrária à palavra de Deus. E pessoas que andam dessa forma, para justificar o seu erro, buscam ideologias e filosofias que justifiquem a sua falta. Busquem doutores de acordo com a sua concupiscência. Eles buscam justificativas até mesmo aqui, até mesmo na palavra de Deus, para acalmar a sua consciência culpada e fazer com que eles permaneçam no erro. O tempo está passando para esse meu amigo. Que não passe para você. Que você consiga entender quão maravilhoso é construir uma família. O que é ter um filho, uma filha, o que é ter um esposo, uma esposa. Que o seu projeto de vida não seja tão pequeno a ponto de caber apenas você. Mas que no seu projeto de vida tem espaço para um outro, para uma família, para um sogro, para uma sogra. E para todos quanto Deus te confiar.